Shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Marcela Rigo, que está aqui com a gente. A Marcela foi minha aluna e também minha colega, né? Atualmente aí de profissão, na minha primeira formação, né? Não sei se todos vocês sabem, mas a minha primeira formação foi medicina veterinária. Então eu trouxe hoje a Marcela aqui para a gente conversar sobre o tema dos desafios da medicina veterinária. Seja muito bem-vinda, Marcela. É um prazer te receber aqui, uma honra. Eu que estou bem feliz. O convite foi bem inesperado, mas fiquei muito, muito contente. Então, meu nome é Marcela Rigo. Eu me formei pela UX, né, em medicina veterinária. No final de 2019, então tive a sorte de não pegar a pandemia, né? Então, graças a Deus, a minha graduação foi normal ali antes da pandemia. Sou pós-graduada também pelo IBMVET em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, mas pensando mais na parte de clínica mesmo, tá? Que é mais o meu foco. Não curto muito a parte cirúrgica, mas tá tudo bem, né? A gente tem área para tudo. E era isso. Então, Marcela, hoje tu não tá mais atuando em Caxias do Sul, tu só estudou em Caxias do Sul, mas tu é de Flores da Cunha. Isso, eu sou natural de Flores e continuo trabalhando lá. Na verdade, eu sempre tive um sonho, né? Normalmente as pessoas querem se formar e sair. E eu não, eu queria me formar e ficar na minha cidade. Que legal. E graças a Deus eu conheci. Parecia um sonho, algo bem inalcançável, assim, né? A gente acha que... Mas no final parece que dá tudo certo. Quando viu, já aconteceu. Sim, foi, né? só vai fluindo, né? Que legal. Porque normalmente o veterinário tem esse sonho, algo assim que muitas vezes vem lá da infância ainda. Eu acho que vem essa questão de... até a nossa sensação de tempo, né? Até chegar lá, até conquistar, né? Fazer a graduação. Eu acho que vem um pouco disso também, né? Não sei se era o teu sonho desde a infância, né? Sim. Ser médica veterinária. Por que tu quis ser médica veterinária? Sim, eu sempre quis, desde pequenininha. Eu até brigava com os meus pais porque eu não tinha cachorro, eu não tinha bichinho. Aí eu queria um cachorro, minha mãe me dava um coelho, mas daí não era um cachorrinho, né? E eu fui ter meu primeiro cachorro com 10 anos. Depois de muita, muita, muita luta, aí eu consegui convencer ela, porque os meus pais sempre foram com um pensamento totalmente diferente. Quando a minha mãe engravidou, a minha avó materna, ela tinha um gato. A minha mãe fez a minha avó doar o gato, ou era eu, a primeira neta da família, ou era o gato. Aí eu acho que eu vim, sabe, para mudar toda essa história aí. Então sempre foi desde pequenininha. Eu mudei várias vezes de escolha, porque acho que pelo medo, sabe? Porque a gente vê a veterinária como cirurgia, né? A gente não sabe todo a amplitude que tu pode escolher ali dentro, né? Então, eu tinha muito medo, até que um dia eu conversei com a minha mãe e ela me falou assim, tu pode te formar e depois tu vê o que tu quer fazer, tu não precisa operar, tu não precisa, né, entrar num bloco e operar. E realmente foi isso, eu entrei num bloco e eu vi que não era aquilo que eu queria. E tudo bem, né? Então, eu consegui me encaixar. Eu acho que eu trabalho com comércio desde sempre, né? Então, primeiro a minha família teve restaurante, eu atendia no buffet, aí depois eu tive uma loja, aí eu atendia clientes, então eu gosto de conversar, eu gosto de ver pessoas. Não sei se eu conseguiria ficar escondida, sabe? O dia inteiro. Mas é legal essas experiências, porque uma das coisas que a gente percebe muito, né, na medicina veterinária, e algo que eu sempre falei em sala de aula, inclusive, né? Se hoje o aluno de veterinário está sentado lá dentro, né, da sala de aula, pensando ou ter escolhido medicina veterinária porque quer lidar com animais e não com pessoas, ele está no lugar errado.
porque a gente precisa muito ter essa habilidade de lidar com pessoas, né? E essa habilidade que tu teve ao longo, é por isso que é importante, eu acho, ter muitas experiências relacionadas a isso, porque vão te preparar para quando tu fores uma profissional, conseguir lidar com as pessoas, né? Por que o veterinário, ele tem que aprender a lidar com pessoas, né? Porque a gente tem nosso cliente, tem o tutor que tá ali desesperado pelo animalzinho dele, que hoje a gente sabe que é um membro da família, né, Marcela? Com certeza. Tem todo um apego, né? E também até o próprio, as pessoas que a gente acaba trabalhando junto, né? Então, também o veterinário tem que estar preparado para se desenvolver como líder, né? Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho desses desafios, assim, como foi isso, né? Como, inclusive, a gente lida com isso no nosso dia a dia. Na verdade, o primeiro problema é, me formei e agora, né? Então, começa toda aquela questão de o que tu gosta, o que tu não gosta, porque na faculdade a gente parece que tu gosta de tudo, né? Então, primeiro dividir essa questão de área, né? Às vezes tu vai conhecer várias e daqui a pouco não vai se encaixar em nenhuma, né? E eu, graças a Deus, eu acho que eu já me encaixei de primeira, assim. A minha sorte é que eu comecei a fazer estágio e eu acabei sendo contratada pela mesma clínica. Então, acaba que eu não fui jogada no mercado de trabalho e eu não precisei ir correndo atrás de cliente, né? Eu tive tempo para ir fazendo... crescendo o nome de outra pessoa, mas me colocando junto, sabe? Então, eu trabalho, né, para uma clínica, mas as pessoas também me conhecem, né? As pessoas também nos procuram Também na pela clínica. confiança, né, do médico, a gente procura um médico que a gente Isso. confia. Então, essa parte foi muito boa, porque daí os primeiros atendimentos... Eu lembro que o meu primeiro atendimento foi uma pancreatite, de uma pessoa, tipo, muito conhecida, e é um caso que, né, a gente sabe que é grave, né? E era um cão. Era um cãozinho. E eu lembro que cada vez que eu consultava, então eu conversava, fazia anamnese, né? Já raciocinava o que eu queria fazer, e eu ia lá atrás e falava, ó, tem isso, 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 eu pensei em fazer isso. E eu ia agregando tudo que eles tinham da experiência deles e eu juntava com a minha e beleza. Até o ponto que tu se sente segura o suficiente para não precisar tanto do apoio deles. Óbvio que vira e mexe, a gente se reúne todo mundo e discute, né? caso. Porque Junto com a médica. cada dia é um caso diferente, né? Que a gente não tá acostumado e daqui a pouco a outra pessoa tá. Então, tem essa questão. Então, não fui jogada, assim, no mercado de trabalho do zero, graças a Deus. Então, isso já... E tu aprende muito, né? Eu sempre falei que eu não tinha nenhuma opção, assim, de tentar ir sozinha. Porque tu fica com muito medo de errar, né? De não dar certo, enfim. Então, eu sempre tive essa questão na cabeça, que eu ia tentar aprender com alguém, né? Que tivesse muito mais experiência do que eu, porque a gente sai muito crua da faculdade, né? E aprender com alguém. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz, graças a Deus. Porque, na verdade, é muito importante já desde o momento que tu tá se desenvolvendo, tá na graduação, tá aprendendo, já se colocando em algumas áreas, como tu falou, e se experimentando, saber o que eu não gosto, o que eu gosto, né? E se eu conseguir me direcionar, né, para alguma área que eu gosto, já ir me encaixando, já ir buscando um estágio, né? Porque muitas vezes, depois desse período onde tu teve uma relação ali, pode ser que já venha um contrato quando tu vai pro mercado de trabalho, né? É o que mais acontece, né, com os colegas. Digamos assim, é um caminho, né? Que normalmente isso acontece. Então, eu acho que o primeiro ponto na questão dos desafios vem lá na graduação, no sentido da gente estar aberto a ir se experimentando. Porque se não achar, tipo, não gostar, tá tudo certo. Mas eu experimentei e eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto. Isso já é um bom caminho, né? Pra não sentir tão perdido na hora que, tipo, me formei e agora? Né? Então, porque aí bate o desespero. E é um processo, né? Eu acho que dentro da medicina, né, vem esse processo da gente estar aprendendo, olhando, acompanhando, né, tendo esse contato até o momento que a gente se sente preparado.
Ou não, né? Porque nem sempre... A gente às vezes já tá com toda a formação, mas no acha que início tá, a gente mas não não tá, né? Acho que não tá preparado, né? Até que a gente tem um desafio que a gente super dá conta, tem sucesso, e aí a gente vai tendo essa confiança. Porque isso é muito importante também, né? Que a gente tem essa ciência, porque a medicina veterinária, assim como a medicina humana, a gente vem de uma cultura que a gente não pode errar, né? É erro médico. Então, a gente está procurando sempre acertar da melhor forma possível, porque é quase inadmissível um erro, né? Um erro médico. Então, é bem complicado, frente a outras coisas iniciativas que a gente queira fazer, porque a gente já é programado para não errar, digamos assim. Mas somos seres humanos, né? Nem sempre vai ter a segunda chance. Isso é verdade, né? Então, tem que ter esse cuidado, né? E que mais desafios, assim, Marcela, que tu percebeu ao longo da tua jornada, né? Também, eu tinha te pedido na questão da habilidade de lidar com pessoas, né? Tinha te perguntado quais hoje são os maiores desafios com relação a isso. A questão de pessoas é bem complicado, né? O que eu tentei colocar na minha cabeça, e eu falo todo dia para as meninas, né? É que, assim, nem todo mundo pensa como eu, né? Então, para mim, os meus cãezinhos, eles vão ter sempre a prioridade, né? Mas para outra pessoa não vai ser assim. E às vezes eu ficava julgando a pessoa por ela não pensar como eu. E a nossa região, ela é bem complicada, assim, porque eu moro numa cidade pequena, né? A gente tem 30 mil habitantes. É uma cidade muito rica, de muito poder aquisitivo, mas não é todo mundo que investe o seu poder, Sim. né? E a gente sabe disso. Então, tem os dois quadros. Tem aquela pessoa que eles chegam para nós e falam, ó, esse aqui é o meu companheiro, ele tá sempre no meu pé, ele vai trabalhar comigo, ele volta comigo, faz tudo. E tem aqueles que falam que o bicho não vale o tratamento, né? Então, acaba que a gente se chateia, né? Porque às vezes a gente não consegue fazer tudo que tem ao dispor da medicina para salvar aquele paciente, né? A gente tem tomografia, a gente tem 1 milhão de exames, mas a gente não consegue colocar eles em prática por causa de custo. Coisa que na medicina já é muito mais acessível, né? Não que seja mais fácil, mas pelo menos tu não tem a questão do dinheiro, né? Ou tem menos do que a gente. Para nós, qualquer coisa que tu vai fazer tem custo, né? Então, às vezes, tu tem que escolher entre fazer um exame ou o outro, mas tu precisaria dos dois, né? Então, é complicado, porque daí a gente fica se cobrando, e é bem o que tu falou, tem coisas que a gente não tem mais o que fazer, né? Tu vai acabar largando a responsabilidade para o tutor, né? Tentar fazer da melhor forma até ali. Aí, a partir daí... Mas acaba que a gente sofre muito, né? Eu falo, cada vez que a gente perde um paciente, a gente perde um pouquinho também, sabe? A gente sofre junto, né? Não tem como, numa eutanásia, num óbito, a gente vai sofrer junto, né? Porque acaba que a gente se apega, né? Às vezes tu tá lá, tu acorda de madrugada pensando no caso do paciente, né? Pensando, será que ele tá ainda vivo, né? Vai olhar o telefone para ver se teve alguma atualização, alguma coisa, né? Então, acaba que a gente não consegue desligar, porque é tudo muito... Então, essa questão de emocional e de lidar com o tutor é bem, bem complexa. Tô na batalha ali, não é fácil. Não, e nunca vai ser. Que, na verdade, provavelmente passou, assim como enquanto tu falava, passou um filme na minha cabeça, né? Com relação a vários casos que eu atendi também, né? Acho que também os que mais afetaram a gente, é impossível não ter essa ligação, essa emoção, né? Porque somos seres humanos, a gente, por mais que a gente seja treinado a prestar, né, esse serviço, a gente é treinado a isso, né, executar alguns serviços, a gente percebe muito a questão não é aquela coisa do total, não é a frieza total, é saber como se posicionar e fazer uma melhor gestão naquele momento, daquela situação, né? E muitas vezes afeta todo o nosso emocional
por ter, muitas vezes, que trazer isso para o tutor, que não existe mais uma possibilidade de tratamento, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, principal. Porque tem esse desafio da gente não poder dar o atendimento que a gente gostaria, porque não é uma escolha da gente, no sentido de escolher ali, né? O que vai fazer, se vai dar continuidade no tratamento que o tutor, muitas vezes, até ele vai para casa, some, né? E a gente, como profissional, e a gente tá acompanhando um caso, a gente fica bem nessa, com um alerta ligado o tempo todo, né? Do tipo, será que aquela medicação que eu prescrevi já fez efeito? Se não fui chamado, ninguém me acionou, provavelmente esteja tudo certo. Ou não. E aí a gente fica com o coração na mão, né? Mas a questão da gente chegar num ponto em que a gente tem que trazer essa clareza, né, pro tutor, quando ele é um prognóstico, né, desfavorável, onde a gente, como profissional, a gente não tem mais como dar atendimento, no sentido de não ter recursos, né, porque aquele organismo não está mais reagindo, e essa é uma questão decisória do tutor, mas o médico veterinário, ele tem essa responsabilidade de trazer toda a explicação técnica com relação a isso, né. Então, esse é um grande desafio e claro, né, o tempo, né, de atendimento, a nossa trajetória também, a nossa jornada vai mostrando isso, né, vai nos preparando para a gente conduzir da melhor forma, né. Até o momento que aí tu passa, né, o diagnóstico pro tutor, e daí ele te passa que alguém da família dele está sofrendo com a mesma coisa, ou que a pessoa ainda está em tratamento, né. Então, é complicado, porque a gente fala a palavra câncer, a palavra tumor, eles já associam a toda a história que eles passaram, né? Uhum. E claro, a gente sabe... E que não tem cura. Claro, claro. E eles sabem que, ao meu ver, parece que a gente sofre muito mais do que eles, né? Os cães, os gatos, eles têm eles se adaptam a tudo, né? Tudo parece ser mais tranquilo. Só que acaba que, com a nossa experiência, né, de humanos, a gente acaba, não, mas eu não quero ver o pelinho cair, como a gente associa o cabelo, sabe? Então, tem toda essa questão, vai passar mal, vai ficar enjoado, né? Então, eles levam eles acabam trazendo muito do humano para os pets, Que, né? na verdade, é a antropomorfização, né? Que é isso, gente, ó? É tudo que a gente percebe do que a gente sente, a gente transfere, né? Como se o animal estivesse passando pela mesma coisa, né? Se ele tá ali deitadinho, enroladinho, dormindo, ele tá com frio, ele tá com fome. Tudo na perspectiva e na visão do ser humano, né? E nem sempre é assim, né? Então, tem toda essa transferência também emocional, né, desses vínculos, né, tanto é que a gente hoje está lidando com tutores que optaram por não ter filhos e ter animais, né, então, querendo ou não, tem toda uma questão emocional vinculada a isso, né? E uma carga muito grande, né? Do tipo, deixei um filho na medicina, ali com a médica veterinária, mas né? ele não dorme longe de mim. Tem muito dessa. Então, é claro que eles vão ser sempre animais, nunca vão ser seres humanos, né? E a gente também tem que ter um certo cuidado com relação a isso, para que a gente não faça, né, demais, em excesso, tudo isso, porque a gente acaba interferindo nos comportamentos naturais. Sim. E, consequentemente, na saúde do animal, né? Muito. Mas é bem complexo essa questão de tu passar uma notícia, né? E a pessoa ter o mesmo diagnóstico, né? Então, já me aconteceu de passar o diagnóstico, um tumor hepático, sendo que o pai da família veio a óbito por causa de um tumor hepático. Aí todo mundo para e fica apavorado, né? Porque daí já volta tudo, né? Então, é bem complicado. Bem complicado. É bem desafiador pra gente, né? Preparado para isso. É bem desafiador, né? E aí cabe ao médico veterinário conduzir, né, muitas situações. Então, por isso que eu até reforço a questão da habilidade de lidar com pessoas, né? Também vejo que o médico veterinário, ele é múltiplo, né? Porque a gente acaba, por mais que a gente seja especialista, enfim, mas a gente acaba tendo um atendimento mais geral,
né? A gente tá ali de frente com aquele paciente, né? Muitas vezes o médico veterinário, ele é enfermeiro também, né? Então, Desde a entrada até a saída da clínica. exatamente, né? Então ele tem isso é fato, né? Que ele tem uma sobrecarga. Então, se ele estiver preparado para lidar com tudo isso, né? Saber também trazer esse cliente, né, para perto dele, né, onde ele está mostrando, gerando uma relação de confiança, né, do que ele está fazendo é correto, eu tô aqui à disposição quando tu precisar de mim, né, em vez de se afastar, né, ou tipo, eu quero distância desse cliente, eu quero cada vez mais colocar barreiras, não sei se tu percebe isso. Sim, porque o que acontece? Na medicina humana, é difícil tu ter o contato do teu médico. Exatamente. Tu vai ter o contato da secretária, né? O máximo é um WhatsApp da secretária. E hoje não, a gente tem o WhatsApp na receitinha, e sempre eu falo, antes de ir embora, a secretária também fala, olha, qualquer coisa tem o nosso contato. Eu fico com o telefone final de semana e eles adoram isso, né? Porque eles sabem que qualquer coisa que acontecer, não que a gente vai estar 100% disponível, porque a gente não tem como estar 100%. Temos vida, né? Mas é uma confiança diferente, sabe? Eles não, esse é o teu número, né? Tu tem certeza que esse é teu número, porque eles querem ter certeza, ou até, mas tem plantão, vocês trabalham, não aconteceu nada, tá tudo 100%, mas eles têm que ter a certeza que é uma segurança. quando eles precisarem, alguém vai estar ali por eles, né? Por isso que até dentro, né, do próprio atendimento, dentro do consultório, trazer essa maior... Eu sempre tive essa perspectiva, né, de quanto mais eu trouxer segurança, né, e dos possíveis... o que poderia acontecer, deixar a pessoa preparada já para isso, eu tenho menos chamadas, digamos assim, né? Sim, já deixa preparado. E eu acho que outra dificuldade é a questão do especialista, né? Hoje, por exemplo, tu é especialista, né, Ju? Então, o que acontece? Às vezes eles vêm para o clínico, mas o dinheiro que eles têm é para o clínico, né? Então, a gente indica, né, o especialista, mas não é todo mundo que consegue dar esse passo a mais. É que nem quando tu vai num hospital, né? Tu vai ter aquele primeiro atendimento, mas depois ele vai te falar, não, tu vai para um ortopedista, tu vai para tua área ali, né? Então, a gente sabe que, primeiramente, tu vai dar uma tratada, mas depois tu precisa ir mais a fundo, né? Então, acho que para o clínico, isso é bem complicado, sabe? Porque chega um momento que não é mais da nossa alçada, cirurgia, né? A própria dos silvestres, a gente sabe que hoje não é qualquer pessoa que se mete aí para essa área, né? Então, cada paciente que chega lá, a gente já sabe, não, tem uma doutora para te encaminhar. Então, esse que é o problema, não é sempre que a gente consegue encaminhar a pessoa para o melhor atendimento, né? E quando a gente passa, a gente sempre fala, olha, o melhor atendimento hoje que tu pode ter é com esse doutor, né? Sempre mais... com maior especialidade possível, né? Porque não é uma questão da gente se livrar do paciente, que nem eu sempre falo, eles sempre vão voltar para nós, né? Tu vai fazer o teu tratamento, mas vai voltar para nós sempre, para fazer um exame, né? Para qualquer outra coisa. Então, acaba que é um tratamento em conjunto, que nem tu falou. É equipe, né? E eu acho que a veterinária, ela... Pelo menos eu vejo na nossa clínica, né? Ela é bem diferente, assim. Tu não faz nada sozinho. Tu tá sempre com alguém junto, com um auxiliar, sempre mandando mensagem para um especialista, né? Tá sempre em contato com todas as áreas, né? E o bom seria que a gente conseguisse trazer esse atendimento especializado para todo mundo. Mas não é sempre que a gente consegue, né? Sim. É que tem alguns momentos que, como tu falou, né? Chega um ponto que eu não consigo mais atender, porque aqui precisa realmente de uma área específica, né? E como eu falo, muitas vezes esse atendimento, ele é bem pontual, né? Muitas vezes pela confiança que tu gerou, pelo teu tratamento clínico, né? Esse paciente, ele tá sempre, o cliente, ele tá sempre contigo, porque confia em ti e em alguns momentos vai consultar com alguns especialistas para aquele quadro que o animal tá apresentando no momento, né? E, Marcelo, o que tu vê hoje, assim, quais os principais problemas, patologias, enfim, assim, que
que ainda se repetem. Eu não sei se tu tem a mesma ideia que eu, mas assim, é muito. Tem a questão da interferência, né, do ser humano. Não sei se é do teu olhar. Tem bastante, tem bastante. A questão de alimentação, né? Eu acho que hoje é o principal, porque o que a pessoa, eles acham que a alimentação natural é a alimentação caseira. A alimentação caseira não é a alimentação natural para um... Eu falo em pet, né, prof? Mas toda alimentação natural, ela é balanceada, ela é pesada, é específico para cada paciente, é que nem tu ir numa nutricionista, né? Ela vai fazer um plano em cima da tua pessoa, né? E acaba que as pessoas falam, eu cozinho para ele. Beleza, mas daí é uma alimentação diferente. Então, tem muita influência da alimentação, né? Tem o que pega bastante problema articular, né? A gente tem cada vez mais pacientes mais idosos com uma idade mais avançada, né? Então tem muito problema articular que é complicado. Hoje, graças a Deus, a gente tem bastante coisa nova no mercado que a gente consegue dar uma qualidade de vida, né? Mas é difícil assim. São vários fatores também pontos, assim. O que a gente vê que conforme, mesmo passando o tempo, parece que isso não evolui junto, é a questão da castração. Então, muito tumor de mama, né, por causa de aplicação. Então, tem muito problema, sim. Pego muito, muito, muito tumor de mama. É bem... Porque, querendo ou não, vamos falar agora das últimas décadas, né? A gente tem muita mudança, né? Na questão do relacionamento. A gente tá falando do relacionamento com o pet, né? Que hoje esses pets estão dentro de casa, tem um outro tipo de atendimento. Não faz muito tempo esses animais estavam mais nas ruas, mais no pátio de casa, né? Então, claro que o tempo do desenvolvimento da medicina, né, nos trouxe vários recursos para melhorias de tratamento, para isso contribuindo para a longevidade, né? E também toda essa qualidade de vida, né? Então a gente tem animais que vivem muito mais tempo hoje, né? E consequentemente surgiram patologias, né, novas e também em decorrência da própria idade, né? Então, hoje a gente tem muito recurso, né, Marcela, na questão de tratamento, né, em função de novas tecnologias, não só na questão de exames, mas também na questão de tratamentos, né? Mas acontece bastante, né? E o que a gente sempre fala, né, que a gente aprende desde a faculdade, é que, infelizmente, no Brasil a gente não tem a gente aprende a tratar, né? A gente não consegue evitar tanto as patologias, né? É difícil, assim, a gente faz um check-up por mês. É muito difícil a gente pegar check-up, né? A gente mal e mal sabe o que é isso, porque as pessoas vêm para tratamento, né? Nada para evitar doença. Isso vem tudo uma cultura, na verdade, né? Como eu trabalhei na área da medicina de pets não convencionais, com animais silvestres e exóticos, uma das grandes bases do cuidado, né, é o preventivo, né? Então, o preventivo é o melhor dos mundos, né? E o ideal ainda é que antes da pessoa ter um pet, procurar um médico veterinário para ver se o estilo de vida da pessoa está de acordo com aquela espécie que ela quer ter em casa, né? Se ela vai dar conta de atender, qual é a longevidade daquele animal, porque muitas vezes pega um pet que tem uma longevidade muito alta e acaba não conseguindo, né, manter o animal por aquele tempo, né? Ou não se preparando para isso, acaba abandonando esse pet, né? Então, toda uma questão educacional, né, e cultural também com relação a algumas espécies. Eu acho que dentro da minha trajetória profissional, acho que eu fui chamada 2 vezes para mais de 2 décadas de trabalho. Acho que umas 2 vezes não, para saber o que eu poderia ter de animal, se essa espécie que eu escolhi tá de acordo com o meu estilo de vida, enfim, né, se eu vou conseguir dar conta, quais são as necessidades desse animal, será que eu vou conseguir atender? Então aí olha só, é mais preventivo ainda, né? E, bom, enfim, tenho esse animal,
procurar o médico veterinário, né, para dar toda a condução de como ele deve ser tratado ao longo da vida, né, ter esse acompanhamento, assim como as pessoas levam seus filhos, né, Era isso que eu ia no falar. pediatra, não precisa ficar doente para procurar o profissional, né? E acaba que a gente se planeja para tudo, né? Para ter filho, para casar, Pra para viajar. construir, para viajar. Mas daí para ter um pet que vai ficar anos na tua vida, tu não vai te planejar. E hoje a gente sabe, que nem tu falou, tem espécies que elas já vêm predispostas geneticamente, né? Então, tu sabe que tal espécie tem mais problema articular, né? Tem problema respiratório, então a gente sabe disso. E outra questão é filhote. Filhote, aí as pessoas chegam, ai, mas é que tá destruindo a minha casa. Mas, gente, é filhote. Filhote vai ter um período que De isso muita vai energia, acontecer. que é E é que normal. nem criança, É, né? Não adianta. Então, tu sabe que tem as suas fases e tu vai ter que passar por isso. Mas é muito legal e é bem difícil mesmo as pessoas virem e te perguntarem. Claro que hoje eu acho muito legal porque a gente atende, eu acho que assim, uns 80% do que a gente atende é CRD. Então, tu acaba não tendo histórico daquele animal, né? Principalmente felinos, né? Felinos, assim, é gritante. É muito difícil a gente pegar um felino de raça para atender. Então, tu não tem tanto essa predisposição genética, tu não sabe o E que nem que... histórico, né? Isso, tu não tem histórico. Então, acaba que hoje tem essa questão da adoção, né? Então, a adoção, ela veio para mudar também um pouquinho disso aí. Então, tu tenta ver um pouquinho o temperamento do animal, né? Ali no primeiro contato e se apaixona e era isso, né? Então, a gente tem bastante casos assim agora, não tanto de comprar. Mas acaba que às vezes as pessoas vêm, né? E hoje, até hoje a menina me falou, eu quero um tal, né? Todo dia tem uma raça em específico. Então, também é legal já conhecer sobre antes de adquirir, né? E também, né, não ter ou não estimular, né, a compra desses animais para presente, por exemplo, né? Porque a pior coisa que tem é um presente que não é esperado, né? E a pessoa não se planejou para aquilo, né? Então, o que acontece muito, né, ganhei, né, esse cachorrinho, esse filhotinho, enfim. E agora? E E agora? agora, né? É verdade, porque são anos, né? Ainda em pets, o período é menor, mas pensa no teu caso, né? Eu acho que no teu caso também não tem tanta questão de presente, mas são animais que vivem muito tempo, né? O papagaio vive quantos anos? Pode durar uns 40 anos então, aí. é uma vida inteira com um animal, né? Exatamente. Mas tem a questão, por exemplo, de um hamster, que tem uma longevidade de 2 anos, que muitas vezes ele é um presente de uma criança, por exemplo, né? E aí, os pais também precisam estar preparados, porque aquela criança precisa lidar com um luto, porque daqui a 2 anos o animal vai vir a perder. óbito, porque é o ciclo de vida dele, né? Então, quanto é importante o médico veterinário também estar inserido nessas questões de orientação, né? E na questão preventiva mesmo, né? Porque... Até a questão de zoonoses, né? Até agora a gente Até o gato lá que a tua mãe quis doar. da tua avó. Quis tirar o gato da tua avó. Aquela época já passou, graças a Deus. Então, né? Mas isso ainda acontece, por incrível que Ainda pareça. acontece. Né? De tirar o gato, né? A grávida não pode ter o contato com o gato, porque se desfazer do animal, porque eu estou grávida e aí tem o risco da toxoplasmose, né? Então tem um ciclo, tem que ter um cuidado, sim, mas não precisa ficar sem o animal ou não ter contato, né? Agora a gente tá com um caso de leishmaniose, né? Então é um caso bem... Não é o primeiro que a gente pega na clínica, minha chefe também já pegou alguns casos, ela é dermato, né? Então são casos assim, que daí tu tem que chamar tudo que é pessoas para te ajudar, né? Fazer mentorias, porque a gente acaba que a gente não... na nossa região, a gente não conhece direito, né? A gente não tem o costume de tratar. Então, a gente tem que buscar monitorias com pessoas que estão nessas áreas que tem, né? Toda essa doença para a gente conseguir dar um norte para o nosso cliente, porque ele está ali. E agora, o que eu faço? Né? Caso de notificação obrigatória, né?
Então, Assim como a é raiva muita, foi, é muita né? responsabilidade. E tem outras zoonoses também, né? É muita responsabilidade. Então, e a raiva é outra questão, né? Acaba que o pessoal não estava mais vacinando, porque não tinha mais na região, né? E agora tá voltando. Acho que teve caso em Caxias também, né? Uhum. Teve caso positivo ali. Então, o meu gato mora em apartamento. Tá, mas o morcego, ele pode chegar na tua sacada, né? Uhum. Então tem toda essa questão que a gente não tá 100% protegido. E acaba que as doenças só voltam, até questões de doença de criança, né? Uhum. Porque É a gente dessa, não vacina, a da gente medicina humana. Uhum. não tem essa questão de prevenir, Uhum. né? Então, claro, tem tutores que assim, passa um dia da vacinação, é correria, Aham. né? Mas tem tutores, não, agora tá tranquilo, não tem mais na região, só que é aí que as doenças voltam, É, né? não dá pra se Então descuidar. é bem importante essa questão, porque acaba que é saúde pública, né? Uhum. Então a gente tem que estar de olho nisso também. Sim, porque querendo ou não, o veterinário, por mais que seja de pequenos animais, não seja alguém que esteja trabalhando na vigilância, né, um profissional que trabalhando na vigilância, mas ele também tem que estar atento, Sim. né, a essas questões, né. E eu queria que tu trouxesse também, Marcela, uma fala, né, para quem está começando hoje na medicina veterinária ou quem está já na caminhada, né, nessa jornada, que eu digo que o veterinário que está nessa jornada, assim, ele querendo ou não, depois que passa um certo tempo, ele se sente um pouco sozinho, né, porque a gente acaba, se não está inserido na clínica com outros profissionais, né, ou que não tenha outros profissionais, que eu quis dizer, outros veterinários também, que ele possa estar trocando ideias, né, ou compartilhando, né, essas experiências, no sentido de trazer melhorias para os tratamentos, né, para os seus casos. Queria que tu falasse um pouquinho, né, encorajasse e trouxesse uma mensagem para o pessoal. Eu acho que é bem o que tu falou, é o contato, né? A gente não pode perder o contato com as pessoas, né? Por exemplo, tu foi minha professora, né? A gente nunca perdeu contato nesses quase 4 anos que eu saí da UX. Então, acaba que é muito importante a gente ter contato não só com um especialista, mas um colega de aula, né? Uma pessoa que tá indo na mesma trajetória que tu, né? Até mesmo dentro da clínica, né? A gente precisa de um colega, seja para fazer um acesso venoso, a gente precisa do colega junto para conter, que é a diferença da medicina humana, né? Então, eu acho que a veterinária, é difícil tu fazer ela sozinha. Dentro de uma clínica é muito, muito, muito equipe. Então, eu sempre falo, né? As meninas, eu não vivo sem elas, porque a gente tá sempre junto, é sempre uma ajudando a outra, né? Mas é isso, o contato não pode se perder nunca, né? Tanto com o professor, um colega, porque não, a gente acaba aqui, tem muito essa questão de hierarquia, né? Ser mestre, ser doutor, mas acaba que lá no dia a dia tá todo mundo atendendo junto, né? Então, o especialista também depende da nossa indicação, né? Do clínico indicar. Então, acho que essa questão de contato é muito bom, muito bom. E também porque abre muitos caminhos, né? Acaba que às vezes a gente sai da faculdade, a gente não sabe muito para que lado a gente vai. Por exemplo, daí eu comecei uma pós-graduação, né? Aí tu pensa, agora eu vou dar um norte. Mas daí tu vê que daqui a pouco tu já tá no teu norte, né? Tu já tá indo no lugar, tu já tá no lugar que tu quer, né? Então, para mim, a minha pós, pelo menos, me abriu essa visão, que cada vez que eu tinha uma matéria, eu amava aquilo, sabe? Às vezes o meu colega reclamava, ai, mas eu não gosto de ortopedia, mas eu gostava de tudo, por quê? Porque eu gosto da clínica. Então, a clínica engloba tudo, né? Então, tu manter, tu ter um norte, seguir ele também, mas tem muita opção, né? Então, essa parte também é bem legal, porque tu tem muitos lugares para ir e às vezes a gente acha que não, e o que eu faço agora? Mas tem muita coisa para fazer. Perfeito, adorei essa perspectiva que tu trouxe e super concordo contigo, porque rede de contatos, networking dentro de qualquer área que for do profissional é super importante,
né? Agora o próximo programa ainda que eu vou gravar vai ser sobre networking. Mas assim, é importante por quê, Marcela, né? Porque a gente tem essas referências, muitas vezes essas trocas que, né, se a gente se abre, a gente tem esses contatos com as pessoas e os nossos colegas, a gente acaba muitas vezes compartilhando alguns casos que para ti nossa, é um super desafio e de repente tu conversa isso com o teu colega e diz assim, nossa, mas isso aqui eu já atendi muito, isso aqui é muito tranquilo, faz assim, assim, assim. Às vezes até te dá o caminho das pedras, né? Muito bom. Então a gente consegue ter também essa troca que eu acho que é muito saudável dentro de qualquer profissão, né? A gente ter esses contatos com os colegas também, eu acho que é muito, muito legal, muito importante, né? E a questão de também de buscar, né, esses contatos para também se inserir no mercado de trabalho, né? Saber que tu tá ali querendo alguma coisa, querendo testar alguma coisa, querendo se experimentar, né? Eu acho que também é bem interessante, né? E também, ao longo da nossa jornada, né? Estar buscando novos conhecimentos, né? Até quando fui fazer minha pós-graduação, me chamou muito a atenção que tinham vários colegas, né, alguns recém-formados, outros que já estavam há um bom tempo, né, e eles haviam perdido o hábito de estar se atualizando, de estar buscando, de Parece estudar, que a gente não sabe de pegar mais livro estudar, mesmo, não é só fazer curso, pegar livro, né, na mão e ler de novo e rever algumas coisas que a gente até já aplica ou já faz ao longo do tempo e que às vezes a gente não para rever isso. Tipo, o que eu posso estar trazendo, né, ou de melhoria, o que eu posso estar me aperfeiçoando, né? Eu tive uma trajetória um pouquinho diferente, porque acabei abraçando uma área que eu sou suspeita até, porque eu amo essa parte clínica, que ela é muito investigativa, né? Então, sempre são desafios, mas eu não me considero uma especialista, né? Eu acho que eu sou uma generalista, por isso que muitas vezes não temos muitas pessoas buscando essa área, porque é uma área muito desafiadora, que precisa de muito estudo, né? E ela também, não que as outras áreas não precisem, obviamente, né? Mas ela é uma área muito multidisciplinar, né? Preciso de outros conhecimentos de áreas afins para dar o melhor tratamento. É nesse sentido, não da medicina em si, né? Então, acho que é por isso que ela é mais desafiadora. É uma das mais complexas, se tu for pensar, né? Porque é totalmente diferente. É que ela é muito ampla, né? Claro, tu fala, não, mas tem muita coisa que dá pra associar. Mas é que tu já tá sempre vou falar isso. Que tu tá um bom tempo associando, mas pra nós não é tão fácil. Né? Tipo, fazer um atendimento num réptil, fazer Nossa, bem parecido. Num mamífero. O problema é conter. Não, com certeza, né? São outros desafios. Mas eu aprendi algumas coisas contigo. Bastante. Que bom, que bom. Mas eu fico muito feliz, Marcela, de ter compartilhado nesse bate-papo aqui com o pessoal, com a gente, a tua trajetória, esses desafios, a tua visão, né, como profissional também. A gente conseguiu fazer um bate-papo bem diverso aí, inclusive algumas coisas relacionadas até aos tutores. Quero te agradecer mais uma vez a tua participação. Adorei esse bate-papo, espero que vocês tenham gostado também. Eu que agradeço, prof. E o Pode Estar tá aberto aqui para outras conversas e outros bate-papos aí relacionados à área da veterinária aqui contigo. Fico bem feliz com a tua disponibilidade, né, teu convite. E sabe que a gente sempre topa. Contigo sempre. Obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado, né, esse bate-papo sobre veterinária que eu ainda não tinha trazido aqui. E até um próximo programa. Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo Pode Estar. Shine bright like a diamond.